Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Você me lembrou de uma história aqui, cara, sobre ficar rico? Eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. O jogador, ele sempre perde. O jogador sempre se dá mal. Ou melhor, poucas vezes o jogador ganha. Eu tô lembrando de uma história que a gente passou esse ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, foi em 2021, não foi? Acho que foi de janeiro de 2021. Você ouviu a história do que aconteceu com a GameStop? Sim, sim. Mas, cara, tem coisas que pouca gente sabe nessa história. Então, olha só. A GameStop é uma empresa que eu sempre fui super fã. Eu sou nerd pra caramba, não é? E ela tava indo muito mal das pernas. Então, você entrava nas lojas da GameStop e ela tava sempre vazia, sem nada, não tinha jogo e tava tudo caindo, vendendo cada vez menos cliente. As ações começaram a cair. Só que dá pra você ganhar dinheiro apostando que algo vai subir ou apostando que algo vai cair. Só que qual que é a lógica? Se você aposta que algo vai subir, se você paga R$10 e isso daqui vira zero, você perdeu quanto? Você perdeu R$10. Se você aposta que isso aqui vai cair e R$10 sobe para 100, você perdeu quanto? Você perdeu mais do que você tinha. Você perdeu 90 e você apostou 10, não é? Então no mercado financeiro é muito comum você fazer operações vendidas. E aí tinha um monte de investidores gigantescos nos Estados Unidos. E olha que interessante. E eles começaram a apostar que a GameStop ia quebrar. Começaram a entrar vendidos lá na ação e tudo mais. E aí era muito óbvio que isso ia acontecer. Os números estavam horríveis, o mercado estava mudando, ninguém mais queria entrar na loja para comprar, só eu e você, talvez, que queria ver as coisinhas que tinha mais lá. E aí juntou uma galera num fórum, que era o Reddit, e os caras começaram a falar, olha quanta gente está vendida nesse negócio. Vamos começar a comprar? Ah, vamos. Aí o pessoal começou a comprar, tipo $2 assim. Começou a comprar, subiu $3, $4, $5. Cara, você vai de 2 para $4, você já perdeu 50%. Você já perdeu muito. Se você apostou 2, cara, você já perdeu muito se virou 4. Aí $4, $5, $6, aí o pessoal começou a se juntar no fórum. Galera, vamos comprar todo mundo e tal. Aí com $7, $8, $9, $10, começou a subir $11, $12, $13, $20. Cara, e os fundos tinham entrado vendido lá $2, $3, assim. E de repente já tinha multiplicado isso daqui por 10. Cara, aí começou a entrar uma loucura. E aí o pessoal começou a bater no peito, ficar muito corajoso. E aí começou, cara, a gente que é o hedge fund agora, a gente que é o fundo no mercado, a gente que é Wall Street e tal. E aí começou a trazer muita gente. Porque começou a ficar muito famoso isso. Aí todo mundo começou a comprar. $20, $30, $40, $60, não sei o que lá, $100. Cara, tipo, tava $2. Os caras que estavam vendidos, estavam já preocupados porque, cara, eles iam quebrar. E aí começou a noticiar, saiu no noticiário notícias. Cara, os hedge funds, que são os fundos que cuidam dessa grana, os fundos de pensão, estão muito vendidos e já subiu de $2 para $100, eles vão quebrar. Aí começou $110 e não sei o que lá. Aí um grande empreendedor comprou ações de GameStop lá, tinha comprado quase 10% das ações. Aí começaram, cara, esse cara comprou as ações, vai subir mais. $120, $130, $150. Os caras tinham vendido a $2, $3. Os caras estavam desesperados. Aí começou a virar grande mídia, cara. Aí veio televisão, aí veio jornal, aí veio não sei o que lá. Aí perto de $200, o Elon Musk postou GameStonk. Alguma coisa assim. E aí, cara, começou a subir mais. $200, $250, $300, $350, Porra, chegou $400. nisso Pra caceta. Aí, cara, $500. Cara, mais de $500. Cara, tava $2. Se eu não me engano, chegou a bater $1 em um momento. De $1 para $500 quase. Posso estar errado nos números, é mais ou menos isso, tá? Ou seja, tinha fundo que tava vendido desde lá de baixo. O fundo tava quebrando aqui. Aí o que aconteceu? De repente, da noite pro dia. E aí começou a sair notícia. Os fundos vão quebrar. Se os fundos quebrarem, eles estão alavancados. Vai quebrar tudo, efeito em cascata. O mercado inteiro vai quebrar. Aí o que aconteceu? No outro dia foi todo... E nisso, cara, a galera se animando, chamando os amigos pra comprar, e todo mundo ganhando dinheiro, ficando rico pra caramba. Todas aquelas caras que nem sabiam o que estavam fazendo, estavam todo mundo ficando rico. Uhul! A gente é Wall Street. Aí eles acordaram um belo dia, entraram na corretora e não tinha o botão comprar, cara. Só tinha o botão vender. Você imagina você entrar hoje na sua corretora e só ter o botão vender. Você fala, quê? Não tem o botão comprar? E aí começou um pânico. Caraca, o que tá acontecendo? O que estão fazendo com a gente? A corretora tá nos enganando e tal. Aí as ações caíram para tipo $100, assim. Caíram, não sei, 80%, talvez, 70%. Caíram pra caramba. E aí nisso, cara, um monte de gente tinha comprado lá, cara, a $500 e tudo mais, e perdeu grana. E os fundos que estavam vendidos desde $2, $3,
estavam quebrando. Então teve muito fundo, cara, ali quase quebrando, né? Tinha analista indo pro saco. E foi um sacode no mercado financeiro. E aí, aquelas pessoas que estavam no fórum falavam assim, ó, cara, vamos quebrar esses fundos porque eles ferraram a gente em 2008, né, na crise subprime, então vamos todo mundo comprar, vamos todo mundo ficar rico, uhul, a gente é melhor que eles e tal. Começou essa loucura. Aí o que aconteceu? Aí descobriu-se que quem fazia parte de algumas operações, vou tentar não complicar, mas quem fazia parte de algumas operações dessa corretora era um grupo que era dono de quem estava vendido. Então fala, pô, então os caras estão vendidos e aí eles bloquearam a gente de comprar. Meu, os caras estão bolando um rolo aqui no mercado. E aí começou uma teoria da conspiração muito louca. Qual que é a conclusão disso pra mim? Por que eu contei essa história? Porque no final das contas, estavam os caras no fórum falando, vamos quebrar esses caras, vamos destruir esses fundos, a gente quer Wall Street, a gente quer o mercado financeiro e tal. Mas de quem era o dinheiro que estava dentro desses fundos, cara? O dinheiro que estava sendo gerido por esses grandes fundos era o dinheiro que eram os fundos de pensão dos professores, dos caras que trabalham, dos trabalhadores. Então, no final das contas, eram os fundos de pensão dos caras que estavam querendo que eles quebrassem. Então, no final das contas, cara, se tem um plot twist aqui, que no final das contas estava todo mundo querendo quebrar e ferrar o outro, e no final das contas era o próprio dinheiro deles, da família e dos fundos de pensão que estavam lá. Ou seja, no final das contas, cara, não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá pra gente querer jogar um jogo de gente grande porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então, por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino, né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que tu entendeu isso? Em 2013, 2014, talvez. E como é que tu fez para virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então, quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho? Cara, foi uma mistura dos dois. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção, né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje.
Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros, né? Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Então, você acha que você vai viver até quantos anos? Eu quero viver mais uns 20, pelo menos, 30, vai. Pô, sério, só isso, velho? Não, pelo menos. Você acha que você vai ver o quê? Você vai morrer com 60, 70 anos? Uns 70, acho que tá bom. Você pretende escrever um livro na sua vida? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas não sei. Não sei a resposta para isso. Fala alguém que você admira. Silvio Santos, Elon Musk. Todos eles têm livros. Todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, né? Beleza. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então, se você lê a história do Elon Musk, verdade. Se você lê livro e você lê a história do Silvio Santos, se você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então, você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Não é? Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida ela é um jogo de probabilidades, cara. E, pô, acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. E é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe. Tem gente que acredita... Em que proporção se tornar um cara mais cristão ou mais religioso? Eu não sei como é que tu definiria isso. Mas em que proporção tu acha que isso realmente mudou a tua vida? Completamente. Em mais do que 100%. Que isso, cara? Em tudo. Em absolutamente tudo. É porque isso é recente, não é, primão? Faz... Cara, eu leio a Bíblia há uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu te conheci antes disso, não foi? Antes desse processo, não foi? É porque esse que é o ponto, né? Assim, conhecer Deus, ou se considerar cristão ou não, ou se converter ou não, ou seja lá o que for, não necessariamente impacta você ser rico ou pobre, você ganhar dinheiro ou não, não é? São coisas completamente diferentes. Eu acredito que existe um caminho onde você pode acreditar em Deus e viver como um cristão, ou seja lá como a pessoa se denomine, e você poder seguir o mesmo caminho, pobre financeiramente ou rico. Porque Deus ele é onisciente. Então ele sabe o que é e o que seria. Então existem vários caminhos. Não é? Você tem o livre-arbítrio. Né? E Deus sabe o que acontece se for para cá, o que acontece se for para cá. Mas eu acho que tem gente que acaba servindo a Deus, mas às vezes por acreditar, seja por uma questão de religiosidade ou por uma questão de origem, ou talvez por um excesso, né, de dogmas, ou seja lá o que for, a gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre, não é? E por isso muita gente acaba indo por aqui, né? Não é uma questão cultural, especialmente do brasileiro, demonizar a riqueza? Eu vejo que tem uma... Assim, na verdade, eu consigo enxergar duas vertentes. Assim, se você se torna um empresário, se você se torna um cara que... Isso é interessante até. Que faz a roda girar e tudo mais, e uma galera se dá bem, e existe a possibilidade de pessoas terem um emprego por sua causa e tal. Vamos lá, do iFood, por exemplo. O iFood é uma puta iniciativa maneiríssima que, porra, hoje ninguém sabe direito como vive sem iFood, mas tem uma galera que bate muito no iFood por causa do como é a relação deles com os motoboys e tal.
Então, é possível que se você chegar num lugar falando que você é o dono do iFood, tu vai ser mais mal visto do que um cara que ficou rico e nas redes sociais ele ostenta, não sei o que, o caralho. Sim. Então tem duas visões aqui. O cara que se tornou um grande empresário e um cara que o trabalho dele é ser um influenciador que ostenta, que não sei o que e tal. Então talvez a gente enxergue a riqueza de duas formas diferentes, culturalmente falando aqui no Brasil. É maneiro tu ostentar, mas não é muito maneiro tu empregar pessoas, sei lá. Tá ligado? Cara, tem um problema com as massas, assim, né? As massas... Toma cuidado pra falar isso, né, cara? Mas assim, as massas, elas dificilmente estão certas, assim. Dificilmente estão certas. É por isso que elas são as massas. Uhum. Né? Mas, por outro lado, se elas são a maioria, como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa? Né? O que definiria o certo e o errado? É complexo. Mas eu vejo que, geralmente, a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com um viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. Tá? Uhum. As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet. Não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né? Uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né, existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive, muitas vezes, uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então, eu não recebi um aumento, eu não cresci, eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca, e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? Ô, primo, tu tava falando aí agora que tu, pô, já tinha enriquecido antes de se tornar famoso e tal. Na primeira vez que a gente conversou, você já me contou que você era garçom e tudo mais, né? Uhum. Cara, nessa época de garçom, o que você imaginava, assim, pra tua vida? Tu queria ficar rico? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, ó, chegou um momento da minha vida, você tava me perguntando aqui se eu queria ser rico e tal. Chegou um momento da minha vida que eu tinha mais dinheiro do que eu precisava, tá? Eu tava num caminho de, porra, juntar um patrimônio ali e ter a possibilidade de ficar mais tranquilo. Não é nem nada muito absurdo, não, mas era assim, eu tava acostumado com X e eu comecei a ganhar 20X, tá ligado? Eu, caralho, isso aqui é maluco e tal. Só que eu percebi, a minha sensação foi, cara, rapaz, não era esse o objetivo.
eu queria mesmo era, sei lá, alguma outra coisa que não era ficar rico. Tu passou por isso, assim, teve algum momento que tu parou e pensou, caralho, não era ficar rico o que eu queria. O que eu queria mesmo era, sei lá, eu queria ser um comunicador e não ser rico. Teve. Isso aconteceu depois que eu fiquei rico. Geralmente a gente precisa ficar rico pra isso acontecer. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você tá fudido, você acha que o objetivo é ter dinheiro, né? É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo. Um clichê como esse. Ou que ser rico não vale a pena, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção, né? Então, dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive, né, uma vida preenchida, ou seja lá o que for, né, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar, ou você poder dizer não porque você quiser, não é? Então, realmente, é muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai querer te dar conselho amoroso. E a gente que já viu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro de mim. Exatamente. Vamos lá. Mas veja, se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico do que não ter esse vazio achando que queria preencher tendo dinheiro. É que no meu caso, primão, era assim, eu achava que o meu objetivo, o que eu precisava pra dizer pros outros que eu concluí, cheguei lá na minha vida, era ter dinheiro. Grana. Tá, pra mostrar pros outros, assim. Não, pra assim, agora eu consigo dar um conforto pra minha família, e eu não preciso me preocupar em pagar a conta mês que vem, e nem daqui a 1 ano, entendeu? E nem daqui a 5 anos. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, cara, tá faltando. Tá faltando. Foi uma época que eu fiquei mais depressivo na minha vida, cara. Sério, cara? É porque, cara... E aí começou o flow. E aí começou o flow? Bom, que bom, né, cara, que isso aconteceu, então. A gente tende... Assim, você tem uma base da pirâmide onde, putz, se você não consegue se sentir seguro ou se alimentar, é muito difícil você pensar em outras coisas, né, cara? Assim, propósito, etc e tal. Numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa para dormir, etc., cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, você começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que você tem que provar alguma coisa, geralmente, pros outros. Você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo, né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada para ninguém, você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, eu tenho a segurança, qual que é o próximo passo? Então você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você vai criar várias hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários querendo ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio, dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado, e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E na minha vida, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos, né, cara, sabe disso. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade
não é que eu não tivesse próximos passos mais completo, né? Foi Deus, de fato. Né? Então, nada me preencheu mais do que isso. E eu acho que nada, aparentemente, vai preencher alguém tanto quanto então tu procurou isso, por um tempo, né? Porque você tá falando que tudo isso, toda essa transformação na tua vida é recente, tem uns 2 anos, né? Mas eu não sabia que eu estava procurando isso. Eu não sabia que eu estava procurando isso, cara. Eu sempre estive procurando alguma coisa na minha vida. Mas eu nunca poderia acreditar que era isso que eu estava buscando. Eu achei que estava buscando outra coisa. Eu achei que estava buscando aceitação, dinheiro, fama, riqueza, etc. E de repente era isso. Eu falei, era por isso. Não é? Mas é difícil.